pastor congregacional aqui na cidade de Viçosa. Estaremos mais uma noite aqui adorando ao nome do Senhor, com mais um vídeo. Quero louvar a Deus pela vida de todos os amados que fazem parte aí da nossa vida, os amados que estão ouvindo do outro lado, fazem parte da nossa vida como amigos, como companheiros de ministério. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Eu quero nessa noite louvar a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. Semana passada fizemos um vídeo sobre bibliologia. Algumas pessoas estiveram com a gente aqui. E hoje, novamente, eu quero convidar você para nós meditarmos, mergulharmos ainda mais um pouco da palavra de Deus nesta noite. Quero dizer para os amados que estamos muito felizes por estarmos louvando a Deus juntamente com os amados irmãos. Meus amados, nesta noite eu quero começar trazendo para vocês algo diferente, tá bom? Talvez alguns não saibam, alguma coisa diferente aqui concernente à palavra. Os irmãos em Cristo Jesus sabem que a Bíblia não foi escrita no Brasil. Portanto, o fuso horário também da Bíblia, ele não é o que está registrado nas Escrituras e não pode levar ao pé da letra. Vamos falar sobre o fuso horário da Bíblia, vamos falar sobre Isaías 53, que é a profecia de Cristo. Isaías que viu um homem desfigurado, um homem feio aparentemente. Nós vamos entender isso aí. Vamos falar também sobre um voto de nazireado, tá bom? Falar dessas três coisas hoje aqui. Amados, podem ir perguntando aí, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos fazer uma oração nesta noite. Senhor Deus e Pai, Senhor da glória, nós te clamamos, nós te bendizemos, Pai, que o Espírito da palavra possa estar sobre nós, para que nós possamos aprender ainda mais a Tua presença, os Teus desígnios. E a Tua palavra diz que o povo de Deus está sendo destruído e consumido por falta de conhecimento. Que nós possamos adquirir mais conhecimento da Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Vamos começar aqui pelo fuso horário da Bíblia. Eu acho que os amados já viram. Vamos pegar um texto muito simples aqui, eu acho que é Atos 3, onde vai falar sobre que Pedro e João subia ao templo para orar na hora nona, não é isso? A hora nona, eles iam na hora nona subindo ao templo. Mas que hora nona é essa? Eu já falei que o fuso horário da Bíblia, ele não é o mesmo fuso horário nosso. Ele diz aí, Pedro e João, né, subiam juntos ao templo a hora da oração, a hora nona. Que hora nona era essa? Essa hora nona, ela não é uma hora 9 da manhã, por exemplo. Não é a hora nona que nós imaginamos que seria, o que muitos imaginam que seria. Essa hora nona, o fuso horário diferente, o nosso fuso horário aqui, para o horário judaico, o horário da época, ele é aumentado aí 6 horas acima. Por exemplo, se lá era a hora nona, nós temos que aumentar 10, 11, 12, 1, 2 e 3. No nosso horário era às 3 horas da tarde. Portanto, em Atos 3 aqui, essa hora nona era 3 horas da tarde, a questão do fuso horário de Israel para o nosso fuso horário, tá bom? Então, algumas questões da Bíblia aqui, a questão do fuso horário, por exemplo, nós vamos ver aqui, quando Jesus foi 26, a Bíblia diz, Marcos capítulo 15, versículo 25, vai dizer que era a hora terceira, quando o crucificaram Jesus. Que hora terceira era essa? É só contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Era 9 horas quando crucificaram a ele, né? 9 horas do dia. Aí é que vai sempre falando, todas as vezes que vai falar dessa hora, né? Em Marcos 15, 33, vai falar assim, chegada a hora sexta,
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Que hora sexta era essa? Conte mais 6 em cima. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Tá certo? Então, essas horas aí, judaicas, essas horas da Bíblia, não são horas específicas como se fosse comparar com hoje, tá bom? Como se fosse comparar com o nosso horário. Então, todas as horas que estão aqui da Bíblia de Gênesis Apocalipse, você tem que pegar essa hora e colocar 6 horas acima, aí você vai saber exatamente qual é o horário nosso aqui, o horário que era realmente do dia, da tarde ou da noite, tá bom? Então, esse aí é uma das coisas que eu queria mostrar para os amados nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Quero louvar a Deus pela vida dos amados que estão aí participando com a gente, os que ainda estarão entrando juntamente aí nesta live, em nome de Jesus. Então, até aí, tudo ok, tudo legal. Acrescente 6 horas para acima, que vai dar certo, tá bom? Eu quero mostrar também aqui nessa live, Isaías capítulo 53. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse texto aqui. Eu já vi muitos pregadores se expressando mal quanto a esse texto, Isaías 53, que aqui é uma profecia de Deus para o seu povo, que usou Isaías nessa profecia. E alguns se equivocam quanto o versículo 2. Capítulo 53, versículo 1 diz: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E foi ele subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que eu desejasse. Então esse texto, ele vai falar sobre essa característica de Cristo, que ele não tinha parecer nem tinha formosura, e portanto nenhuma beleza tínhamos para que o desejássemos. Mas que beleza era essa que ele não tinha para que nós viéssemos a não desejar ele? Aqui nós estamos falando de uma profecia, de algo que foi destinado há 700 anos atrás, antes de acontecer. Então, esta profecia, ela só se cumpriu 700 anos depois. Isaías estava falando de Cristo. Mas no versículo 2, ele estava dizendo que Jesus não tinha parecer e nem formosura. E olhando ele para nós, não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos. Que beleza era essa? Que formosura era essa que ele não tinha? Isaías viu uma sombra do que era a realidade. Primeira coisa, a Bíblia vai falar de algo chamado tipo e antítipo, tá bom? O tipo, por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Por que Moisés é um tipo de Cristo? Porque do mesmo jeito que Moisés resgatou o povo do Egito, Cristo é o antítipo, ou seja, o sucesso, a realidade, não é o sucessor. A realidade, ele é o antítipo, porque ele veio e se tornou a realidade. Moisés é uma sombra e Jesus é a realidade. Ele resgatou, Moisés resgatou um povo do Egito e levou para Canaã. Jesus resgatou todo o povo da terra que queiram ir com ele e vai levar para o céu, que é a Canaã celestial. Então, outra coisa sobre tipo e antítipo. Abraão é um tipo de uma espécie, na tipologia bíblica, ele representa Deus, porque ele deu seu filho Isaac para que Isaac pudesse morrer ali no holocausto por amor a Cristo, por amor a Deus. Então Abraão representa Deus, Isaac representa Cristo,
tá bom? Então Isaac ali, nesse sentido aí, é um tipo de Cristo, faz parte da tipologia de Cristo, e Abraão faz parte da tipologia de Deus, tá bom? Então, vamos lá. A paz do seu irmão Leosvaldo, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Tipo e antítipo, depois nós podemos falar também sobre isso. Nós vamos falar sobre a tipologia, que a Bíblia diz que João Batista era um tipo de Elias que viria, né? Ele é o Elias do Novo Testamento, porque assim como Elias afrontou o reinado de o rei Acabe com Jezabel, João Batista também arrebentou com o reinado ali de Herodes, né? Entregando, falando dos seus pecados através do Espírito Santo de Deus que o revelara a ele, tá certo? A Bíblia diz que Jonas é um tipo de Cristo. Por quê? Porque assim como Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, assim também o Filho do Homem, a Bíblia vai falar em Mateus, passaria 3 dias no seio da terra. Então Jonas, nesse sentido aí, é também um tipo de Cristo, tá certo? Em nome de Jesus. Nós queremos também falar, continuando falando sobre essa visão que Isaías teve foi 700 anos depois, antes de Cristo vir. Então, tem muita gente que dizia assim, Jesus não tinha uma aparência bonita, Jesus era feio. Quem foi que falou? A Bíblia diz que ele é maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é aquele santo, maravilhoso, né? Ele é aquele que não tem mancha, não tem mácula, ele é a divindade em si. Então não tem como nós dizermos, ele não tinha tanta aparência. Mas é claro que tinha. O que Isaías estava vendo aqui era um Cristo crucificado, era um Cristo que tinha apanhado, era um Cristo que tinha sido chicoteado um dia inteiro, era um Cristo na cruz todo rasgado, todo ferido, era um Cristo em que ninguém dava nada, era um Cristo que alguém olhava para ele e dizia, esse aí é um ladrão, esse aí ninguém dá nada por ele, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nós íamos, pela visão dos judeus, ele ia desejar um Cristo que estava crucificado no meio de 2 ladrões, sendo que Jesus estava no meio também como ladrão. Ali, Jesus foi crucificado na mente dos fariseus, do Sinédrio, né, que era um grupo de 71 pessoas que julgavam a lei. Ele estava ali no meio crucificado como também um malfeitor, um transgressor da lei. Então, essa beleza aqui que Isaías não estava vendo em Cristo, não era porque Jesus era feio, que ele tinha uma aparência feia fisicamente. Não, é porque depois de tantas pancadas, de tantos açoites que ele teve, ele estava vendo ali um Cristo deformado ali na cruz do Calvário. Um Cristo talvez com o olho vazado, um Cristo talvez todo arrebentado dos açoites ali daquele dia, né? A história vai contar que eles faziam aqueles açoites com dentes de animais, e aonde pegava, arrancava o couro e ficava ali, arrancava aquela pele, o couro mesmo, e ficava apenas os ossos mostrando ali, a carne exposta. Então Isaías viu esse homem todo desfigurado. É a melhor opção para a gente falar assim, a melhor colocação. Então ele vendo ele todo desfigurado, exatamente ele estava vendo um Cristo que ninguém o desejava olhando para ele, espiritualmente não, mas olhando para ele fisicamente. E espiritualmente também, porque eles não acreditavam que ele era o Cristo, senão ele não teria chicoteado ele, espancado e depois crucificado até a morte, tá bom? Então Jesus não era feio, até porque, como me prova? Eu provo. A Bíblia diz que quando Judas foi entregar Jesus, os discípulos, todos eles eram parecidos, todos eles eram alinhados. Vai ficar alerta aqui para nós, obreiros tem que ser alinhado da mesma maneira do pastor, porque todo mundo vai olhar e vai dizer, aquele ali é obreiro, aquele ali é crente, aquele ali é parecido com Cristo.
A Bíblia diz que estava ali todos os 11 discípulos quando Judas chegou. E a Bíblia diz que Judas chega e Judas vai e fala para os sacerdotes: aquele a quem eu beijar, aquele a quem eu cumprimentar com o ósculo santo, eu vou apenas cumprimentar um. Ele é o mestre. Então vai lá, o povo continua olhando ali para os 12, para os 11, ninguém consegue identificar qual era o traidor. Desculpe, qual era o que seria traído. O traidor, eles sabiam que era Judas, mas ninguém sabia quem era o Jesus Cristo. Então, para descobrir quem era dos que estavam ali, dos 12 com Cristo, no caso, né? O Judas faria 13, que ele escolheu 12 discípulos, foi preciso beijar a Jesus, a cumprimentar com o ósculo santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, vai dizer que nós temos que ter um só batismo, nós temos que ter uma só fé, temos que ter uma só perseverança, nós temos que ter um só amor, um só Deus, né? Isso aí caracteriza-se que a gente tem que andar alinhado com Cristo, com Ele, um só batismo, da mesma maneira, né? O mesmo ideal, a mesma aparência, a mesma fé, a mesma vontade de adorar, a mesma vontade de fazer a obra, a mesma vontade, né, de crescer. Ele diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai, o qual é sobre todo e por todos, mas está em todos. Então nós estamos num momento difícil, porque muitos, nós saímos aí, não conseguimos detectar assim pela aparência quem é crente, quem não é. Precisa perguntar, precisa estar forçando a barra. Os discípulos não. Alguém olhava para ele e dizia: mas é muito parecido com o mestre, mas é muito parecido com o mestre, mas é muito parecido com o mestre. Não tinha esse negócio de falar assim: Jesus é mais arrumado, ou é mais aparentado, é menos aparentado. Não, Jesus é aquele. Não. Conhecia-se Jesus por causa da sua unção, da sua autoridade. Mas na questão da aparência física, todos eram alinhados do mesmo jeito. É por isso que nós temos que andar alinhado do mesmo jeito do nosso pastor e olhando para Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: já que vocês não conseguem acompanhar o modelo de Cristo, acompanhe o meu, que sou homem também. E se vocês estão achando que é muito difícil acompanhar o padrão de Deus, pois me acompanhe, que eu estou tentando seguir a risca. Então acompanhe aí, se você não consegue seguir a Bíblia da maneira que é para ser, pegue as coisas boas do seu pastor e siga e faça, porque desse jeito você vai obter vitória. Então, se Jesus fosse ali e tivesse as características diferentes fisicamente, o pessoal tinha sabido aí na hora, tá certo? Então Jesus, a visão de Isaías 53, Jesus não era feio, Jesus estava desfigurado por pancadas e também por tantas açoites e por ter sangrado muito. Então não teria como a gente dizer que Jesus, a aparência era linda, não tinha como, né? Então ele estava desfigurado, portanto seu corpo estava muito maltratado, desidratado. Isaías viu ali, não tinha nenhuma aparência. Então quando você for pregar Isaías 53, não diga que Jesus era feio, tá bom? Ele é lindo, ele é maravilhoso. Tem até um louvor que diz que ele é o mais belo entre milhares e milhares. Ele não é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é o mais lindo de todos e não há comparação, não tem como botar milhares e milhares perto dele, tá bom? Não compare. As pessoas desse mundo estão humanizando Cristo, né? Só quero ver você, só quero ver você. Ele é o Senhor, Senhor e Salvador. Ele é o nosso Criador. O pessoal estão colocando os louvores aí, fazer uma crítica aqui pode ser construtiva para muitos, para outros não, mas eu vou falar. Então, humanizando a Cristo. Tem uns louvores novos aí que não dá para a gente ouvir. Uns derrubando os outros, né? Humanizando Deus, colocando Deus como se fosse muito pequeno. E é muito complicado isso aí. Vamos rever os nossos conceitos, né? Eu não tenho preconceito contra louvores, eu não tenho preconceito contra algum tipo de manifestação de igrejas que fazem shows pirotécnicos. Eu tenho um conceito formado quanto a isso. Eu já tenho minha opinião própria e
principalmente quando eu olho para dentro da Bíblia, que eu vejo que não tem nada a ver. Então não tem um preconceito, não, tem um conceito formado de quanto a isso, tá certo? Muito bem, então vamos repassando aqui. Jesus, ele vai falar, vamos falar do ósculo santo, né? O ósculo santo, já que nós falamos nesse beijo. O que é um ósculo santo? O ósculo santo é o cumprimento em que era para nós termos nas nossas igrejas, se nós levássemos aí ao pé da letra. Se nós não tivermos, qual é o problema? Não tem problema, mas era para termos, se quiséssemos poderíamos ter, vamos colocar assim, o ósculo santo. Esse ósculo santo é algo que a gente pega na mão do irmão e dá um beijo no rosto de um lado e outro do outro, tá bom? Seríamos bom, mas por conta de muitas coisas, tem gente que não gosta, vou beijar outro homem, vou não sei o quê, mas se estivesse na cultura, isso aí seria quebrado, né? Isso aí seria quebrado. Então o ósculo santo é um beijo no rosto, de um lado e do outro, como forma de dizer que ama o outro irmão, tá certo? Então esse chama-se ósculo santo. É complicado aí, irmão Adivão, ósculo santo, vamos tirar mesmo, porque do jeito que está a coisa, irmãos, o mundo hoje está muito complicado. A gente não pode estar dando sopa aí para o inimigo, não. Que a gente puder vigiar, né? As igrejas brasileiras não tem, mas as igrejas... Eu tinha um amigo que eu fui para o curso de missões em 2012, no Maranhão. As igrejas aí que são fora do Brasil, sul-americana, elas cumprimentam. Todo dia tinha que abraçar o rapaz e dar um beijo de um lado e do outro. No Eber, o nome do rapaz lá. E aí era o cumprimento deles, né? O ósculo santo. E todo dia ele dava em quem fosse dar a paz do Senhor para ele, de manhã, né? É só uma vez aí na vida, quando ele vê a gente. No decorrer do dia, toda vez que for dar a paz do Senhor, não vai falar isso não. Só a primeira vez que você cumprimenta ali. Tá bom? Então o ósculo santo, o apóstolo Pedro vai pedir para o povo saudar os irmãos com o ósculo santo, né? É uma forma de você se aproximar e de você dizer que ama aquela pessoa através do beijo, tá bom? Em nome de Jesus. Se tiver alguma pergunta aí, tiver complementar alguma coisa, vocês podem complementar, tá bom? Então o beijo de Judas ali era um ósculo santo, era ele dizendo que amava Jesus. Olha aí como a traição foi tão terrível, né? Então nós temos que amar não só apenas com beijo, não só apenas com gestos físicos, mas com gesto de amor, com gesto de chegar junto na hora certa, de fazer a coisa na hora certa. Tá bom? Quero falar aqui, nós vamos falar aqui no negócio importante que talvez muitos não conheçam, muitos conhecem também, um negócio chamado voto de nazireado ou voto de nazireu. Você já ouviu falar sobre isso? Muito bem. O que era o voto de nazireado? O voto de nazireado, ele poderia ser permanente por toda a vida, como também poderia ser apenas por um período. Vamos lá. O que é o voto de nazireado? Eu vou citar, vamos usar dois personagens aqui muito conhecidos da palavra, que um é Sansão, tá bom? E o outro Samuel. Dois personagens aí que você conhece bastante. Dois personagens que fizeram votos permanentes. Sansão, ele fez o voto de nazireado. E o que era o voto de nazireado? Quando você fazia um voto de nazireado, 3 coisas não poderiam ser feitas. Primeira, não poderia se aproximar-se de cadáver, seja de pessoas ou de animais. A segunda coisa, não poderia beber bebida forte ou comer qualquer comida diferente que não fosse legumes, grãos. Acho que talvez nem carne poderia comer nesse sentido aí, ainda que fosse carnes puras. Na época em Israel ninguém comia porco, nem carnes imundas, enfim. E a terceira coisa, não poderia cortar o cabelo, né? Esse era o voto de nazireado, não podia se depilar, de maneira alguma, tá certo? Esse era o voto de nazireado. Muito bem. Esse voto aí, na concepção aí de Deus colocou para quê? Primeiro, quem faria esse voto
ele não poderia fazer nenhum tipo de coisas imundas. Era uma espécie de santificação a Deus. Tanto é que a maioria das pessoas que fizeram esse voto nazireado na Bíblia são pessoas que eram profetas, que eram mais chegadas a Cristo. Mas teve pessoas comuns também que fizeram esse voto nazireado, tá certo? Então, Sansão teve esse voto nazireado, Sansão quebrou esse voto. Como? Primeira coisa que Sansão fez, a Bíblia diz que ele ia subindo, ele ia num caminho, e ele encontra um leão morto, Dentro desse leão tinha uma abelha, tinha feito ali uma casta de mel, e fez ali uma casa, como diz, estava cheio de mel o leão, favo de mel, um absurdo de favo, e ele pega o favo de mel, come e vai para casa e ainda distribui lá para a sua parentela, come ali aquele favo de mel. Muito bem, então ali era um dos critérios que ele não podia nem chegar perto do favo de mel, do cadáver. E ele, além de ter chegado perto do cadáver, tocou no cadáver e ainda tirou os favos de mel e comeu. Então, o voto de nazireado era quebrado já aí, mas Deus ainda não deixou ele perder suas forças aí, o Espírito Santo ainda não saiu dele. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Primeiro, não entristecer. Não vamos ler porque vai demorar muito. Segundo, não apagueis o Espírito Santo. Primeiro, entristece, depois apagueis ou extingueis o Espírito Santo. E terceira coisa, não blasfemais contra o Espírito Santo. Primeiro se entristece, depois se apaga ele. Como é que se apaga ele? Você não acredita mais. E depois você ainda blasfema. Aquilo ali, o Espírito Santo é isso, é aquilo, eu não acredito. Então primeiro você entristece, depois você apaga, que ele sai de você. Aí depois você blasfema, que você não tem mais o Espírito Santo de Deus. Na concepção de Sansão, a primeira coisa, o Espírito Santo dentro dele, a força dele não vinha do cabelo. Tem gente que pensa que a força dele vinha do cabelo. Não. A força dele vinha do voto que ele fez. E o voto que ele fez era para não cortar o cabelo. E também a força dele vinha da comunhão que ele tinha com Deus, que era ficar mais próximo de Deus, não tocar em cadáver, não cortar o cabelo e também não beber nenhum tipo de bebida forte, nem nada. Segunda coisa, ele bebeu bebida forte também junto com Dalila. Dalila fez ele comer os manjares ali daquele local onde ele se contaminou, aquele reinado. Por isso que é bom você andar perto das pessoas crentes. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então Sansão quebrou aqui as duas regras, estava faltando uma. Qual era a terceira? A terceira era cortar o cabelo, E a Bíblia diz que ele fala para Dalila onde era a sua fraqueza. A sua fraqueza foi exatamente o que ele falou no cabelo. Ele disse que se raspasse o cabelo dele, seria ali a sua força. E realmente ele já tinha quebrado, já tinha bebido bebida forte, já tinha aproximado e comido o mel de dentro do cadáver do leão, e agora só faltaria essa. Ele quebrou as três. Quando Dalila não raspou, outra coisa que você tem que entender, Dalila não raspou o cabelo de Sansão, quem raspou foi um empregado dela, mandou raspar, e ele raspa, e ali ele perde não a força, ele perde não aquele vigor, mas ele perde ali a presença de Deus na vida dele, ele peca por total, tá certo? Ou seja, ali ele fez o quê? Ele apagou, ali ele entristeceu o Espírito Santo, ele apagou e praticamente ali blasfemou, se fosse na esfera de hoje, Só que Jesus só vai falar da blasfêmia com o Espírito Santo no Novo Testamento, portanto eu estou apenas fazendo um comparativo aqui, porque depois ele volta de novo e se arrepende e Deus o perdoa.
a questão da blasfêmia com o Espírito Santo só vai ser falada no Novo Testamento, tá bom? Então aqui é um comparativo para você entender mais ou menos, para que a gente não venha cair em se enfraquecer e entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo e depois blasfemar, tá bom? Blasfemar tem vários sentidos, vários passos para a gente blasfemar contra o Espírito Santo, tá certo? Eu acredito que Sansão ele entristeceu apenas o Espírito Santo e por um momento o Espírito Santo se afastou dele. Essa é a minha concepção, tá bom? Eclesiastes, capítulo de número 3, se não me engano, 4, vai falar sobre os votos, né? Se a gente fizer algum voto, a gente não andar sem cumprir. Nós temos que cumprir os votos que a gente fizer com Cristo, para que tenha um valor espiritual, porque os votos que a gente faz é com Deus. Tem gente achando que está fazendo o voto com o homem, nós estamos fazendo os votos com Cristo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes a cumpri-lo, ele não se agrada de tolos. Ele chama de tolo aquele que faz um voto e não cumpre. Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que vote e não pagues. Tá certo? Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem diga diante dos anjos que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Então, quando você fez seu voto, ou quando o Sansão fez o voto dele aqui, a mãe dele fez, ele fez, e o pai dele, foi perante a Deus, para que ele não cortasse o cabelo, não se aproximasse de cadáver, e não beber bebida forte, nem comer comidas impuras, fortes também, e ele quebrou aí o protocolo. Por isso que veio aí a mão de Deus sobre a vida dele. Na verdade, a justiça de Deus, porque quem faz as coisas errôneas somos nós. Deus não vai castigar a pessoa que está em plena comunhão com Cristo. Vai não. Deus apenas executa a sua justiça. Tá certo? Outra pessoa que fez um voto de nazireado, mas esse cumpriu a risca, foi até o fim da sua vida, foi Samuel. Na verdade, quem fez esse voto a ele foi a sua mãe, né? Vamos lá, 1 Samuel. Eu já falei para vocês aqui que os livros, o que está no Velho Testamento, são livros, então tem que falar primeiro. 1 Samuel, primeiro livro das crônicas. No Velho Testamento é que é primeira. No Novo Testamento é que é primeira, que são epístolas, no Novo, tá bom? Então no Velho é tudo masculino, no Novo tudo feminino, tá bom? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo de número 11, ele diz: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos. Foi Ana que fez aqui, ó. Ela com a amargura de alma orou ao Senhor, chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva der um filho ao Senhor, e darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Isso aqui é um voto de nazireado. Então Samuel também era um nazireu de Deus, é diferente de nazareno. Nazareno é quem nasce em Nazaré, na cidade de Nazaré. Nazireu significa pessoas que eram aproximadas de Deus. Muito bem, citei dois aqui, Sansão e Samuel. Esses dois fizeram um voto perpétuo, não podia quebrar de maneira alguma. E tinha aqueles que faziam os votos parciais. Como assim? Voto parcial? Sim, vamos ver aqui se eu encontro aqui, o livro de Números, capítulo 6. Tinha alguns que faziam por um período. Eu vou passar, por exemplo, 90 dias, ou vou passar um ano sendo nazireu. Vocês sabiam que tem pessoas que fazem aí esse voto aí? Vou pagar a tal da promessa, né? Vou ficar por um ano aí sem cortar meu cabelo, mas aí continua bebendo cachaça, fumando cigarro. Na verdade, o que estão atentando aí era justamente o voto nazireu, né? Que está sendo mal feito dentro da Bíblia. Então não serve de nada deixar cortar o cabelo, deixar a barba grande e não ter realmente aí a espiritualidade de estar presente, estar na presença de Deus. Não adianta nada, irmão. Não adianta a gente apenas viver de aparência, né? Viramos sepulcro caiado, bonito por fora, até parecido com crente por fora, mas por dentro
estamos cheios de imundícia. Assim como fez Judas, que era até bonito aparentemente por fora, parecido até com os outros discípulos, mas por dentro tinha um espírito de traidor e por isso traiu a Jesus. Números, capítulo de número 6, versículo 1, diz assim, ó: E disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz a eles: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, poderia ser mulher também, de Nazireu, um voto de separação para o Senhor, ficava um momento separado, abster-se de vinho e de bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá as uvas frescas, nem secas. E todos os dias da sua congregação não comerá nenhum produto de videira, desde a semente até a casca. Olha aí. Todos os dias da sua congregação não se passará navalha sobre a sua cabeça, será santo até que se cumpra os dias pelos quais se separou para o Senhor. Deixará crescer livremente o cabelo. Ou seja, aqui era um voto nazireado para quem quisesse fazer por um determinado tempo, tá bom? E se fosse por toda a vida, do mesmo modo, só que por toda a vida. Durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver. Olha aí o que eu falei. Nem se o pai, ou a mãe ou o irmão morrerem, não se contaminará, porque traz sobre a cabeça do nazireado do seu Deus. Ou seja, até se o pai ou a mãe morresse, ele não poderia aproximar. Durante o tempo do seu nazireado, será santo ao Senhor. Então, essas eram as condições, era o momento. Por que Jesus também não poderia se aproximar daquele homem? Por conta disso, que Jesus era uma espécie de nazireu por natureza, de separado por natureza, porque ele era Deus, né? Então, espiritualmente falando, Jesus dizendo: eu sou o Filho de Deus, que vem para a terra. Quando ele chega perto do filho da viúva de Naim, alguns historiadores dizem que Jesus também era nazireu, que ele não cortava o cabelo, algumas pessoas falam. Então, se, porventura, ele sendo nazireu, ele não poderia tocar, nem pegar no caixão, nem se aproximar do cadáver. Então, quando Jesus chega ali, olha que lindo isso aí, perto daquela viúva, perto do caixão, ali naquele filho da viúva de Naim, quando ele toca, todo mundo para, porque diz: opa, peraí, olha aí, o tamanho do cabelo desse homem, ele não raspa a cabeça, né? E ele está imundo, ele está impuro. E Jesus diz: calma aí, meu amigo, que até a impureza vai ter que ficar santa e sair daqui. Onde ele chega, a impureza tem que se transformar em coisa boa. Então ali o menino se levanta e ali a bonança, e o menino ressuscita, e o nome de Deus, o nome do próprio Jesus ali é glorificado. Ele foi glorificado por ele mesmo através da vida daquela criança, tá certo? Então o voto de nazireado é esse. Tinha essas 3 características, tá bom? Se tiver alguém que tem alguma pergunta, pergunte. Em nome de Jesus, nós vamos finalizando a live. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que entrou aí com a gente, tá certo? Deus abençoe. Toda segunda-feira aí, sempre que a gente puder, nós estamos trazendo alguma coisa da parte de Deus para com a sua vida, para com a vida daqueles que amam, são amantes da palavra do Senhor, tá certo? Então, vamos abrir mais a nossa mente, vamos mexer. Eu quero só abrir um parênteses aqui, talvez a gente fale isso na próxima segunda, sobre a questão do nazireu para o eunuco, né? Os eunucos eram homens diferentes do nazireu. O nazireu ficava por um período ali ou por toda a vida cortado o seu... não podia cortar o cabelo. Já o eunuco, muitos eunucos, a maioria dos eunucos eram castrados, né? Eram pessoas que trabalhavam para o rei, que quando as mulheres do rei, as mulheres ou a mulher, que eu falo assim, porque os reis poderiam ter mais de uma mulher na Bíblia, elas tinham seus filhos, eles que cuidavam radicalmente, cuidavam da esposa, cuidavam do filho, eles que davam banho nelas, né? O eunuco era alguém separado, mas eles eram castrados para que não ocorresse nenhum tipo de coisas indesejáveis quando estivesse cuidando ali, tratando
das mulheres do rei. Eram homens, pessoas de confiança ali, mas sim, eles mesmos escolhiam esse próprio destino de serem castrados dessa maneira, tá certo? Então, existe essa diferença aí do nazireu, muito diferente, né? Do nazireu para os eunucos, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida de todos, quero dizer para os amados que é muito bom estar na presença de Deus, louvar a Deus pela vida, Assembleia de Deus, Visão Missionária, convidar os amados aí que participem do culto. Vá à igreja evangélica, né? Cultos aí nas nossas congregações, terça, quinta e domingo. A nossa sede em Tianguá, quarta, sexta e aos domingos, tá bom? Participe da escola bíblica, participe do culto de ensino, é o culto do crescimento espiritual. A paz do Senhor a todos, fique com Deus, Deus abençoe, fique na paz. A paz do Senhor.